de Jesus. Também veio com sua esposa, Daniele, no nome de Jesus, a vir ministrar a palavra de Deus. No nome de Jesus, fique receptivo à palavra, irmão, porque Deus vai falar contigo nessa noite. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Boa noite a todos. Quero saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeiramente, quero agradecer o convite ao pastor, a menina que me convidou. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Espero que o Senhor possa me usar para falar aos seus corações. Tá bom? Vocês podem se sentar. E nessa noite, eu quero falar com vocês a respeito da libertação. E a respeito dessa libertação, que o Evangelho é o Evangelho libertador. Amém? Amém. Nós cremos que é por meio do Evangelho que nós somos libertos. Não existe outra forma de libertação. Então a Bíblia aponta para algo que é libertador. E este algo é o Evangelho. Então quero que você abra aí a sua Bíblia lá na carta de Pedro, 2 Pedro, nós vamos ler aqui, para falar sobre este assunto. Capítulo 1. E assim nós leremos até o versículo 11. Então que os irmãos me acompanhem. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Amém? Todos acharam aí? Então vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que se diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa noite por tudo que o Senhor já tem feito aqui, Pai. E agora, Pai, neste exato momento, nós queremos lhe pedir e rogar, ó Deus, para que a tua santa palavra tenha livre acesso aos corações dos meus amados irmãos que estão aqui reunidos nesta noite, ó Pai. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então, como eu já tinha dito, nós vamos falar sobre libertação. E nós vamos falar a respeito da libertação em 3 pontos. 3 tipos de libertação que a Bíblia nos fornece. Jesus é aquele que veio até nós para nos trazer libertação.
Nós podemos observar isso na própria palavra dele. Quando você observa lá em Lucas, Lucas capítulo 4, de versículo 18 a 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então veja, nas próprias palavras de Jesus, ele se apresenta como aquele que veio trazer esse tipo de libertação, Agora, por que Jesus veio trazer libertação? Porque, como a Bíblia diz, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos escravos da maldade, Então todos aqueles que estavam e se encontram em escravidão, a palavra de Jesus é libertação. Libertação da escravidão do pecado. É isso que Jesus veio trazer para nós. E ele diz isso na sua palavra. Aqui ele está lendo o livro de Isaías. Desde a época de Isaías já havia uma promessa de libertação para nós. E eu quero falar sobre isso, que o Evangelho é libertador. É por meio do Evangelho que nós alcançamos essa liberdade em Cristo Jesus. Em 3 etapas isso acontece nas nossas vidas. Veja, o Evangelho oferece libertação da condenação do pecado. É o que diz aqui em Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Note bem o que Pedro está falando. Ele está dizendo que por meio da justiça de outra pessoa, nós somos justos perante Deus. Por meio da justiça de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu sou um injusto, porque eu sou pecador, porque eu não sou merecedor da graça de Jesus, mas Deus envia o seu Filho, que morre no nosso lugar, e Ele se torna justo no nosso lugar, e oferece a sua justiça para nós. E por meio de Jesus, agora Deus nos olha e nos vê como pessoas justas, pessoas agradáveis aos olhos de Deus. Não por méritos nossos, mas por causa de Cristo Jesus. Então aqui você vê a importância de Cristo Jesus nas nossas vidas. Se não é Cristo Jesus, meus amados, nós seríamos condenados. Se não é Cristo Jesus, nós estaríamos mortos dos nossos pecados. Mas por causa de Jesus, hoje nós temos justiça perante Deus. Deus não olha mais para nós com olhos de ira. Deus não nos olha mais com indiferença, mas por causa de Jesus, Ele nos olha e vê algo em nós, porque o Espírito de Jesus está em nós, e é Ele que faz com que Deus se agrade de nós, das nossas vidas. Não são os nossos atos, não são os nossos méritos, mas são os méritos de Cristo Jesus. Foi Ele que morreu por nós, foi Ele que deu a vida por nós. Foi Ele que pagou o preço pelos nossos pecados. E por causa disso, diz a palavra, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tendo sido justificado pela fé, tendes paz com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Hoje nós somos amigos de Deus. Hoje nós podemos conversar com Deus a hora que quisermos, porque Jesus nos deu essa chance, nos deu essa oportunidade. Ele é o nosso intermediário perante Deus. Hoje eu consigo acessar os céus, porque Jesus nos mostrou o caminho, porque Ele mostrou o caminho para alcançar o céu e para ser digno de Deus. É em Jesus que nós somos libertos, e é em Jesus que nós somos justificados. Nós não tínhamos justiça nenhuma, nós éramos injustos, nós andávamos caminhos contrários ao caminho de Deus. Os nossos caminhos não eram os caminhos de Deus, as nossas vontades não eram as vontades de Deus, os nossos desejos não eram os desejos de Deus, mas por causa de Jesus, nós passamos agora a ter sede de Deus, a ter vontade
vontade de Deus, a ter prazer em Deus, algo que antes nós não tínhamos. Mas por causa de Cristo Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Nós somos libertos da condenação. Não existe liberdade melhor do que essa, ser livre da condenação. Jesus pagou o preço da nossa culpa. Ele morreu no nosso lugar para nos dar essa condição de sermos livres da condenação, ser livres do inferno. Foi Jesus. É em Jesus que nós temos essa dádiva por meio da fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Por meio dele nós temos o céu agora. Por meio de Jesus nós podemos gozar paz. Nós podemos ter os nossos pedidos atendidos, porque nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos amigos de Deus. Esta é a primeira libertação. Somos libertos da condenação do pecado. A segunda libertação, meus amados, é que nós estamos sendo libertos do poder do pecado. Porque o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estás mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. À medida que nós somos salvos e livres da condenação, agora nós temos a oportunidade de sermos livres do poder do pecado nas nossas vidas. Veja o que diz o texto: visto como seu divino poder nos deu tudo o que se diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Aqui está dizendo que Deus nos deu tudo para vivermos uma vida longe do pecado, distante do pecado, por meio do Espírito Santo que está em nós. É o Espírito Santo que nos mostra o caminho de Deus. É o Espírito Santo que nos faz inclinar a Deus. Eu diria a vocês que se não fosse o Espírito Santo, nós não teríamos prazer em orar, nós não teríamos prazer em estudar a palavra, nós não teríamos prazer de amar, de viver para Deus. Mas Deus colocou o seu divino poder dentro de nós. É o Espírito Santo que nos faz desejar Deus, que nos faz querer Deus. É Ele que nos dá isso, é Ele que nos estimula a querer viver de forma justa nos nossos caminhos. Por meio do Espírito Santo nós estamos sendo libertos do poder do pecado, da ação do pecado nas nossas vidas. Por meio do Espírito Santo nós podemos dizer não ao pecado, sendo que outrora nos desviamos para o pecado, hoje não. Hoje nós não vivemos mais para o pecado de forma a viver e querer pecar, mas o Espírito Santo nos dá isso para nós, nos dá o poder de dizer não para qualquer prática pecaminosa, porque o Espírito Santo sempre está nos inclinando para as coisas espirituais. O desejo de ser como Jesus é o Espírito Santo que nos traz. É o seu divino poder que nos tem dado tudo o que se diz respeito à vida e piedade, ou seja, a vida santa. Existe um poder que Deus nos dá para vivermos de forma santa, de forma pura. Assim somos nós, os cristãos, aqueles que vivem e buscam a santificação, porque sem santidade ninguém verá a Deus.
esse desejo de ser santo, esse desejo de agradar a Deus, esse desejo de buscar a Deus, o Senhor nos dá. Ele nos tem dado tudo o que se diz respeito à vida, à verdade, pelo seu divino poder. Além disso, meus amados, como diz no versículo 4, pela quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Quais são as grandíssimas e preciosas promessas que Deus nos tem dado? Elas estão aqui, na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos as promessas de Deus para nossas vidas. Quanto mais você se debruça nessa palavra, quanto mais você se atenta à lei perfeita de Deus, mais promessas de Deus você vai entendendo e compreendendo e acatando para a sua vida. Quanto mais você estuda a palavra, mais de Deus você conhece, mais das promessas de Deus você conhece, e você passa a viver por meio das promessas. Ter uma vida baseada nas promessas de Deus, você não terá tempo para pensar nas coisas deste mundo, porque você está conectado às promessas de Deus. São as promessas de Deus que diz quem você é. São as promessas de Deus que dita como será a sua vida. É baseado nas promessas de Deus que nós vivemos neste mundo. Um cristão só conseguirá viver neste mundo se ele se atentar às promessas de Deus. Porque senão ele ficará olhando para aquilo que o mundo promete para ele. Você tem olhado para o mundo ou você tem olhado para as promessas de Deus? Você tem optado pelas coisas que há no mundo ou você tem optado em seguir as promessas de Deus na sua vida? Você tem buscado mais as promessas de homens ou você tem buscado mais as promessas de Deus? Eu garanto a vocês que se vocês começarem a buscar as promessas de homens, vocês vão se frustrar, vocês vão se desanimar na vida, vocês vão querer desviar-se do caminho de Deus. Se você começar a olhar muito para os homens e para aquilo que eles prometem para vocês, vocês cairão, porque maldito o homem que confia no homem. E a Bíblia diz: confia em Deus, confia no Senhor, tema o Senhor, se deleite no Senhor, beba do Senhor e não do mundo, beba das águas tranquilas da palavra de Deus, se alimente mais de Deus, viva com Deus, tenha relacionamento com Deus e olhe menos para as coisas deste mundo. Buscar as coisas que são do alto, não as coisas que estão neste mundo. Essa é a vida que Deus quer para mim e para você. Uma vida que tem um foco na eternidade com Deus. O quanto você tem pensado nas coisas de Deus, o quanto você tem buscado o Senhor, se deleitado nele, na presença dele, como tem sido a sua vida nesse aspecto. Irmãos, eu digo isso porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas eis uma promessa de Deus: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você está do lado daquele que venceu o mundo? Esteja do lado de Jesus, e você não vai se desapontar, porque Ele não muda. As promessas dele são reais para você. Confie nele. Coloque a sua confiança no Senhor. Permaneça nos caminhos do Senhor. Fique firme em Jesus. Se apegue a Deus.
sustentará no momento de crise, porque você está na rocha e não na areia. Pedro, quando ele estava ali andando pelo mar, ele começou a olhar para as coisas que estavam acontecendo em volta dele, as dificuldades, os problemas, e o que aconteceu? Ele começou a afundar. Ele começou a afundar porque ele tirou o foco de Jesus. A fé dele começou a ir embora, porque ele se preocupou com as coisas deste mundo. Mas enquanto você estiver olhando para Jesus, a Bíblia tem promessas para você. Você viverá aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Olhe para o Senhor e você será guiado no caminho dele, que é o caminho da luz, porque nele não há trevas, nele só habita a luz. Viva na luz, ande na luz, se aproxime mais da luz, se você quer uma vida plena e uma vida abundante com Deus. Aqui nos diz que Ele nos dá as suas promessas, que estão escritas na palavra, e diz que à medida que nós nutrimos a palavra, nós nos tornamos parecidos com a palavra. Quem é a palavra? Quem é a palavra? Cristo Jesus é a palavra. Diz João, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Aleluia! E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito sem ele. Ele é a palavra. Então, se você se aproxima da palavra, é a mesma coisa que você está se aproximando de Jesus, e você vai ser alguém parecido com Jesus. E quando as pessoas te verem, ela verá Jesus na sua vida. E por meio da sua vida, você será bênção para as pessoas ao seu redor. Você será bênção para a sua família. Você será bênção para o seu filho. Você será bênção para a sua esposa. Você será bênção para o seu vizinho. Porque você é alguém parecido com Jesus. E Jesus andou neste mundo e fez milagres, fez coisas boas e prodígios. Ele foi bênção. Ele serviu as pessoas. Você será uma bênção neste mundo. A cada dia que você nutrir-se de Jesus, se alimentar de Jesus, as pessoas vão olhar para você e vão te identificar como alguém que segue a Jesus. É o que diz o verso: para que fiqueis participantes da natureza divina. Você será participante da natureza divina. Cristo Jesus, você será como Ele, quando você se alimentar da palavra. E o que nós devemos fazer quanto a isso agora? Qual é a minha função em tudo isso? Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá o seu divino poder. E qual é a minha parte nisso tudo? O que a Bíblia diz que eu devo fazer? Nós temos que trazer a palavra para nós. Nós temos que olhar para a palavra e nos confrontar, e enxergar o que a palavra quer dizer para mim. Eu não tenho que olhar para o meu vizinho e falar: olha, essa palavra é para você. Não, eu tenho que trazer a palavra para mim, para o meu coração, e guardá-la. Porque o inimigo pode tomar a palavra, vocês sabiam? O inimigo pode tomar a palavra de você e tirá-la do seu coração e colocar outras palavras no lugar. O que eu tenho que fazer? Diz o versículo 5: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. E vós também, essa palavra é para nós. Põe toda a diligência. E o que nós temos que fazer aqui? Acrescentai a vossa fé. O que significa isso?
chegou até nós. A semente foi lançada no nosso coração. A semente foi lançada no solo do meu interior. Eu recebi essa semente. E agora, o que eu vou fazer com ela? Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer aquele monte: vai para outro lugar e ele irá. Essa fé é como um grão de mostarda no seu coração. A questão não é o tamanho dessa fé, mas a questão é em quem essa fé está sendo depositada. Porque ela pode ser um grão de mostarda, mas saiba que aquele que depositou essa fé no seu coração, ele é muito grande, ele é tremendo, ele é profundo, ele é insondável, ele é todo poderoso, onipotente, soberano. Se a sua fé estiver depositada nessa pessoa, a Bíblia diz que você caminhará e você terá uma vida em paz, uma vida abundante, uma vida cheia de graça, porque você está depositando a fé em alguém muito maior do que os seus problemas, do que as suas dificuldades, do que as circunstâncias que você está passando. Deus é muito maior. Acrescentai a sua fé. O que significa isso? Desenvolva a sua fé, frutifique a sua fé, regue a sua fé para que ela cresça, para que ela dê frutos. E quais são esses frutos? Aí nós olhamos o que Pedro está dizendo: acrescentai à vossa fé a virtude, ou como algumas versões diz, a bondade. Eis um fruto da fé: bondade. Para que você tenha bondade no seu coração, você precisa regar o seu coração com a palavra de Deus. Dia após dia. O conhecimento virá quando você regar o seu coração com a palavra de Deus. Você terá conhecimento daquilo que Deus quer para a sua vida. Você terá conhecimento das promessas de Deus na sua vida. Você terá conhecimento das decisões que você precisa tomar na sua vida. Porque a palavra de Deus te dá conhecimento, te dá sabedoria para tomar as melhores decisões para a sua vida. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa regar o seu coração com a palavra de Deus. Depois nós vemos que a palavra de Deus trará temperança para você. Você será uma pessoa que tem um comportamento controlado quando a palavra de Deus vier ao seu coração e quando você regar o seu coração mediante a palavra do Senhor. Você será uma pessoa piedosa, como diz a palavra do Senhor aqui. Uma pessoa que vive uma vida honesta, justa. Você terá amor fraterno no seu coração. Amor pelos irmãos. Amor pelas pessoas que estão ao seu redor. E você terá um outro tipo de amor que diz aqui, que é o amor ágape, o amor direcionado a Deus. Você será alguém que ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua força. Você amará o Senhor, você desejará o Senhor, você quererá estar com Ele. Você ama o Senhor? Você tem amado a Deus com todo o seu coração? Ou você tem colocado coisas no lugar de Deus? Sabia que o Senhor tem ciúme de nós? Ele não quer que eu e você ame outras coisas mais do que Ele. Em primeiro lugar, temos que amar a Deus mais do que tudo. Este é o primeiro mandamento. Ame ao Senhor e ama o teu próximo como a ti mesmo.
Meus irmãos, são esses frutos que a Bíblia diz que nós temos que ter. E nessa noite, o que nós temos que fazer? Avalie-se a si mesmo. Nós temos que nos avaliar. Nós temos que olhar para o nosso coração e olhar para ver se de fato nós temos tais frutos. Todos os dias nós temos que nos autoavaliar. Todos os dias. Paulo diz, para que a gente se avalie, para saber se nós estamos na fé. Diz lá em Coríntios. Nós temos que ter essa autoanálise, essa autocrítica de nós mesmos. Porque nós somos chamados para viver assim para o Senhor. O nosso chamado é para ser santo. Santo é alguém separado. Os discípulos de Jesus foram separados por Jesus, selecionados por Jesus, para andar com Ele, para viver com Ele, para ser dele, para tê-lo como Senhor e Salvador da vida. Versículo 8 diz: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Pedro saindo além. Ele está falando para você: veja, essas coisas não só devem existir, como também devem aumentar a cada dia dentro de você. Ou seja, eu tenho que sempre ficar regando e regando todos os dias, para que essas coisas aumentem, para que os frutos do Espírito aumentem dentro de mim. O amor, a longanimidade, a mansidão, a paz, a piedade, o domínio próprio, todas essas coisas são os frutos do Espírito. Tais frutos devem estar visíveis em cada cristão, porque a palavra diz que uma árvore frutífera não serve para nada. Uma árvore que não dá fruto, ela será cortada. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que a palavra de Deus diz. Que nós temos que viver uma vida de frutos. Se nós estamos plantados em Cristo, nós temos que dar frutos. Aleluia! Alguma coisa está errada com aquele que está plantado em Jesus, que é a fonte de água viva, que é o manancial ao qual desce torrentes de água viva. Essa pessoa não dá fruto. Versículo 9: pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus pecados, dos seus antigos pecados. Aquele que não existe essas coisas, ele não está enxergando como águia, ele não está enxergando além, mas ele se encolheu no seu cristianismo e não está querendo desenvolver a sua vida cristã. Ele não está querendo nutrir mais da sua vida cristã. Ele está míope, ele está cego, não consegue entender que Deus quer que ele cresça em você. Deus quer crescer na sua vida. Nós cantamos aqui que ele cresça e que eu diminua. Deus cresce em nós quando nós nutrimos o nosso coração por meio da palavra, da comunhão, do relacionamento com Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. A santificação é o processo no qual somos libertos
da ação e do poder do pecado. Olha o que ele diz aqui. Se esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Uma pessoa que não está buscando Deus, é como se ela estivesse se esquecendo da purificação dos seus pecados. Nós não temos que nos esquecermos disso. Que os nossos pecados precisam sair de nós. Se não há bondade no nosso coração, se não há amor no nosso coração, se não há perdão no nosso coração, significa que nós temos que olhar melhor a nossa vida. Se há rancor no seu coração, significa que nós não estamos crescendo em Jesus. Significa que nós não estamos nutrindo Jesus nas nossas vidas. Porque Ele nos perdoou, mesmo nós sendo seus inimigos, mesmo nós sendo pecadores, Ele liberou perdão para nós. Por que eu não vou perdoar o meu irmão? A Bíblia diz que nós temos que perdoar até os nossos inimigos e amá-los. Pois Jesus nos amou antes de nós amarmos a Ele. Nós não sentíamos nada perante Deus, mas Ele foi e depositou o seu amor dentro do nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O último ponto, o Evangelho nos oferece a libertação da presença do pecado. O que seria a libertação da presença do pecado? Seria o último estágio da nossa vida, a glória eterna, a glorificação. Porque na glorificação não haverá mais pecado, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, porque nós estaremos com Cristo Jesus e nós seremos como Ele é. Nós teremos um corpo glorificado e o pecado não nos atingirá mais. Nada deste mundo nos atingirá, porque este mundo será refeito e será feito novos céus e nova terra, e nós habitaremos com Jesus por toda a eternidade, sem a presença do pecado, do mal. E a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Oh, que dia glorioso, quando Jesus voltar e nos levar junto a Ele. Como diz o versículo 10 e o 11: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o último estágio da nossa vida, a glória eterna, a glória eternal. Nós estamos aguardando esse grande dia, o qual o justo juiz virá das nuvens e nos levará para Ele mesmo. Serão feitos novos céus e nova terra, e as coisas velhas não mais existirão. Tudo será novo na nossa vida. Nós gozaremos com Ele para sempre. Concluindo, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que o Evangelho de Cristo é o meio pelo qual somos libertos. Tudo isso só foi possível a nós por causa do Evangelho. Porque alguém falou do Evangelho para você. Porque alguém comunicou a palavra do Senhor para você, Ele lançou a semente no seu coração, e hoje você está aqui, porque isso aconteceu na sua vida. Porque aquele que começou a boa obra em nós irá concluí-la. Porque nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Esta é a garantia de que um dia eu e você, nós estaremos juntos na glória, louvando ao Senhor, cantando a Ele, cantando hinos de louvor e adoração, e nos levaremos neste momento aqui. Você irá se lembrar de mim? Você irá se lembrar que ouviu essa palavra, o qual lhe dará um estímulo para viver essa vida, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente dos problemas, porque um dia você irá morar com Deus. E não importa se você irá viver essa vida 60, 70 anos, tudo irá se acabar, mas a nossa alma durará para sempre na presença de Deus. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Por meio do Evangelho somos livres da condenação. Romanos 6,22 diz: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Este é o caminho da libertação que Deus nos oferece. Que você possa ser abençoado com essa ministração, com essa palavra, e que você seja encorajado a viver uma vida alegre na presença de Deus. Doe-se para Deus, faça a obra de Deus, fale de Deus para os seus amigos, comunique a palavra de Deus para os seus vizinhos, porque um dia Ele irá voltar e nos levará para Ele. Viva uma vida alegre, de graça na presença de Deus, porque coube a Ele dar-nos vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu queria que você ficasse de pé neste momento e eu gostaria de fazer uma oração para você. Se você está passando por alguma dificuldade, eu quero falar para você nessa noite, olhar para a cruz de Jesus. Porque é por meio da cruz que nós temos a vitória. É por meio da morte de Jesus que nós alcançamos a vitória. Senhor Deus, é nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas que há neste mundo. Nós queremos, ó Deus, dizer, ó Deus, que o Senhor é um Deus poderoso. Tu és um Deus majestoso, glorioso, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de paz. De Ti vem todas as coisas que nós temos, ó Deus. De Ti foram criadas todas as coisas, do nada. E a nossa vida, ó Deus, foi recriada por meio de Jesus. Porque nós temos um novo nascimento em Ti, ó Pai. Por meio do Seu sangue, por meio da cruz, por meio da Sua obra, que nós fomos lavados, que nós somos santificados em Ti, ó Deus. Em Ti habita todo o poder, toda a glória, honra, força, majestade e louvor pertence a Ti, ó Pai. Ó Deus, o meu pedido nessa noite é que esta palavra venha cair no solo do coração de cada um que está aqui nessa noite. Que seja uma palavra proveitosa, e que seja uma palavra regada e nutrida no interior de cada alma que está aqui. E se existe alguém aqui que ainda não tem certeza que esta palavra está no coração, que em nome de Jesus não saia daqui sem antes conversar com alguém e se arrepender dos pecados e pedir para Jesus habitar no seu interior. Ó Deus, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de promessas, Tu tem feito maravilhas no nosso meio, ó Pai. Por isso nós confiamos em Ti e no poder que o Senhor tem. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos viver neste mundo para agradar ao Senhor, para honrar ao Senhor, que possamos ser bênçãos na vida uns dos outros, ó Deus, e que possamos crescer em unidade, no amor ao próximo, em nome de Jesus, ó Pai. E que o Senhor esteja nos preparando
Prepara a sua noiva, ó Deus, para receber o noivo no dia da glória eterna, Pai. Em nome de Jesus, assim oro e agradeço. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Você pode levantar sua mão e declarar isso? Aleluia.